Boa noite. Boa noite. IML de São Paulo libera os restos mortais de Eduardo Campos e mais 6 vítimas de acidente aéreo. Neste momento, o corpo do ex-candidato à presidência da República segue para o Recife. O enterro de Campos será amanhã à tarde. Motorista atropela 6 pessoas dentro do campus da USP. Começam as comemorações dos 60 anos do Parque Ibirapuera. Após 3 anos, está de volta a maratona de filmes no Cine Belas Artes. E um evento no ABC Paulista reúne amantes da ficção científica. Terminaram essa tarde os trabalhos de reconhecimento de todas as vítimas do acidente com o avião do candidato à presidência, Eduardo Campos. Os restos mortais estão a caminho dos estados de origem. Movimentação intensa durante todo o dia em frente ao IML. Correligionários do PSB levaram flores e fizeram homenagens. Carros entravam e saíam o tempo todo. Autoridades chegavam aos poucos. Entre elas, o prefeito do Recife, Geraldo Júlio, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o de Pernambuco, João Lira. Concluídos os trabalhos do Instituto Criminalística e do Instituto Médico Legal, e nós queremos agradecer aqui as equipes e agora as certidões do cartório de Santos também já foram lavradas. Ao todo, 7 pessoas morreram no acidente de avião em Santos. Na aeronave, além do candidato do PSB à presidência da República, Eduardo Campos, estavam o cinegrafista Marcelo Lira, o fotógrafo Alexandre Severo, os assessores Pedro Valadares e Carlos Percol e 2 pilotos, Marcos Martins e Geraldo Magela Barbosa. O jato decolou do Rio de Janeiro com destino ao Guarujá, mas não conseguiu aterrissar. Na aproximação, avisou a torre de controle que tentaria a manobra de arremeter. Mas antes de chegar à pista, caiu em uma área residencial. 10 pessoas que estavam no solo ficaram feridas levemente. Os perfis genéticos de 6 das 7 vítimas já estavam prontos na sexta-feira, mas, a pedido das famílias, os corpos só seriam liberados juntos, quando todos estivessem identificados. No meio da tarde, a superintendente da Polícia Técnico-Científica falou da complexidade nas identificações. Tecnicamente, não existiu dificuldade. Sim, na verdade, é um trabalho complexo e um pouco moroso e nós avançamos, nos dedicamos mais e mais. 4 dos 7 corpos seguem para Pernambuco, incluindo Eduardo Campos. Os outros seguem para Aracaju, no Sergipe, Governador Valadares, em Minas Gerais, e Maringá, no Paraná. O velório se inicia no Palácio Campo das Princesas imediatamente. Amanhã às 10 horas da manhã, acertado com Renata Campos e a família de Eduardo, faremos uma missa na Praça da República em frente ao Palácio. E às 17 horas será a hora do enterro no cemitério de Santa Amaro, exatamente no mausoléu da família em que está enterrado também o ex-governador Miguel Arraes. O meu agradecimento, o meu reconhecimento pela dedicação de todos que estiveram envolvidos nesse processo difícil e que chegamos à conclusão em poucos dias. Em Recife, os preparativos para o velório e sepultamento de Eduardo Campos e dos 3 integrantes de sua equipe continuaram na tarde de hoje. Hoje, por volta das 4h15 da tarde, um comboio com 7 carros levou os corpos de Eduardo Campos e das outras 6 vítimas para a base aérea de Guarulhos, de onde os restos mortais seguiram para Recife, Governador Valadares e Maringá. No domingo, o velório será aberto ao público a partir das 6 da manhã. Uma missa campal em frente ao palácio deve acontecer às 10 e o enterro será por volta das 5 da tarde. Eduardo Campos será sepultado no cemitério de Santo Amaro, ao lado do túmulo do avô, o também ex-governador de Pernambuco, Miguel Arraes. A previsão é que 150 mil pessoas compareçam ao funeral. 250 policiais militares farão o esquema de segurança e 40 motos e 16 viaturas irão atuar no transporte do corpo. As buscas por partes do avião em Santos são oficialmente encerradas pelos bombeiros. As equipes que se concentraram em achar peças da aeronave também não encontraram mais restos mortais das 7 vítimas. Técnicos do Canadá e dos Estados Unidos chegaram hoje ao Brasil para participar das investigações.
Os especialistas estrangeiros desembarcaram no Brasil para ajudar nas investigações das causas do acidente aéreo que matou o candidato à presidência pelo PSB e outras 6 pessoas. Segundo a Força Aérea Brasileira, é uma determinação internacional que, durante a investigação de um acidente aéreo, devam comparecer representantes da empresa fabricante do avião e do motor da aeronave. O Cessna é de fabricação americana e o motor é de fabricação canadense. Os técnicos estrangeiros irão trabalhar em conjunto com o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, que irá conduzir as investigações e continuará responsável pela divulgação de todas as informações relacionadas ao caso. Confira agora as manchetes das principais revistas semanais. Todas as capas da semana destacam a morte do candidato à presidência da República, Eduardo Campos. A revista Isto É fala sobre a trajetória do neto de Miguel Arraes, a popularidade e o projeto de Eduardo Campos para chegar à presidência da República. Em edição especial, a revista Carta Capital conta que, de forma trágica, a morte do presidenciável deixa um vazio na vida política brasileira. Já a revista Época fala da emoção dos últimos momentos e traz um depoimento inédito de Eduardo Campos sobre sua vida. A revista ainda aprofunda as investigações sobre o desastre. A revista Veja, por sua vez, salienta a frase "Não vamos desistir do Brasil", usada por Eduardo Campos em sua campanha. Motorista atropela várias pessoas dentro do campus da USP. Uma das vítimas, um corredor de 67 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O condutor foi preso em flagrante e será indiciado sob suspeita de embriaguez ao volante. Segundo o Corpo de Bombeiros, 6 pessoas foram atropeladas na manhã de hoje dentro do campus Butantã da USP. De acordo com policiais, o motorista disse ter perdido o controle após cochilar ao volante. Luiz Antônio Conceição Machado, de 43 anos, foi preso em flagrante e será indiciado sob suspeita de embriaguez ao volante e homicídio culposo. A USP informou que a guarda universitária chegou ao local logo após o acidente e evitou que o motorista fosse linchado pela população. Nos Estados Unidos, continuam os protestos pela morte de um jovem negro durante a ação policial no último final de semana. Alguns manifestantes chegaram a saquear lojas da cidade. Civis e policiais entraram em confronto durante os protestos da madrugada. A polícia tentou dispersá-los com gás lacrimogênio. Uma parte do grupo começou a saquear uma loja de bebidas da cidade. Pela manhã, alguns moradores ajudaram a arrumar o local, enquanto outros impediam que novos assaltos acontecessem. Os moradores de Ferguson, no estado de Missouri, protestaram pela morte de Michael Brown, de 18 anos, que levou um tiro de um policial na noite de sábado. Ontem, a polícia da cidade divulgou vídeos da câmera de segurança de uma das lojas de conveniência. Nas imagens, um homem negro aparece roubando um pacote de cigarros. No relatório de investigação, a polícia afirmou que Michael era um dos suspeitos do roubo. Mas, em seguida, disse que quando o policial Darren Wilson abordou Michael na rua, ainda não sabia desta ocorrência e que somente pediu para que ele saísse do meio da rua. As circunstâncias da morte do jovem ainda estão sendo investigadas. No terceiro dia de visita à Coreia do Sul, o Papa Francisco realiza missa de beatificação de mais de 100 pessoas. O pontífice visitou o santuário dedicado aos 124 mártires do país que foram mortos entre 1791 e 1888, quando se negaram a renunciar ao cristianismo. Em seguida, realizou a missa de beatificação ao ar livre em Seul. O Papa também visitou uma instituição católica que ajuda crianças e adultos portadores de deficiência. Ele recebeu presentes e assistiu a uma apresentação de dança das crianças. No fim do dia, Francisco se encontrou com freiras do país. Em seu discurso, lembrou da importância da família e falou sobre o trabalho missionário na Ásia. A visita do Papa Francisco à Coreia do Sul marca a primeira viagem de um pontífice ao continente asiático desde 1999. Durante esse fim de semana acontece em Paranapiacaba, em Santo André, no ABC Paulista, um evento que reúne amantes da ficção científica.
primeira vista, parece uma festa à fantasia, porém de estilo definido. Eu visto uma coisa mais aristocracia, mas tem gente que gosta de coisa mais cientista, explorador, algo nesse sentido. É mais um figurino de cientista, né? Tem aqui as seringas, a bolsa, os tubos. Cientista maluco? Exatamente. É uma arma de caça a vapor. Ela funciona com água quente. Exatamente. Isso é fruto da ficção. Com certeza. Era mesmo a época da tecnologia a vapor, nos anos de 1800. E a ideia é incorporar os elementos desse universo. A gente não chama de cosplay, né, porque a gente não está imitando um personagem. A gente chama de steamplay, que geralmente é um personagem próprio. A pessoa gosta tanto que ela cria um personagem e se caracteriza dele. Para Fernão, um ritual. Colete, gravata, o relógio de bolso, óculos de proteção só para compor. E também o chapéu redondo, figurino que ele teve de garimpar. Em brechó, a gente pega a roupa normal do guarda-roupa do vô, da avó, sabe? Coisas que as pessoas não costumam usar, nem chapéu. O bancário lamenta por só se vestir assim durante os encontros do grupo. Pelas convenções da moda hoje, é difícil você sair com um chapéu coco e um goggle na rua e entrar no seu banco para trabalhar. Complicado. Esse movimento surgiu no fim dos anos 90 e, segundo a estimativa, reúne 7 mil adeptos no Brasil. Eles são amantes das histórias que se passam no século XIX e que naquela época vislumbravam o futuro. Futuro esse que agora, para nós, já é passado. Telégrafo portátil, né? Que hoje em dia a gente tem o telefone, a gente tem fornos que seriam mais compactos, hoje em dia a gente tem micro-ondas. Gênero que surgiu da literatura. Desde que eu era criança eu lia coisas como 20 mil léguas submarinas, 5 semanas em um balão, coisas assim. E esse tipo de coisa sempre foi uma coisa muito apaixonante. E inspirou o cinema. O encontro em Paranapiacaba reúne seguidores de vários estados, que vão passar o fim de semana em palestras, debates e exposições sobre o tema. A antiga Vila Operária, construída pelos ingleses em 1860, parece o cenário ideal. Cada tijolo que você está pisando em história, né? Todos os tijolos aqui, eles têm mais de 130 anos. Enéas veio de Porto Alegre só para participar do evento. Está lançando um livro no que ele considera ser o gênero do momento. O steampunk está nos desenhos animados, ele está nas histórias em quadrinhos, ele está no cinema, ele está na literatura, né, como um todo. Então eu acho que é um desses gêneros da hora, assim, em termos de popularidade. A programação de domingo começa às 10 horas da manhã com debates sobre a Vila de Paranapiacaba e se encerra às 3 horas da tarde com baile de máscaras. Futebol, 10 jogos, movimento a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro nesse fim de semana. Logo mais, às 9 da noite, o Corinthians enfrenta o Bahia na Arena Corinthians. Amanhã, destaque para o clássico Palmeiras e São Paulo, às 4 da tarde no Pacaembu. No mesmo horário, o Santos encara o líder Cruzeiro no Mineirão. Neste momento, o Goiás empata com o Internacional em 0-0 no Serra Dourada. Começam hoje as comemorações do aniversário de 60 anos do Parque do Ibirapuera. Nas próximas 2 semanas, serão várias atrações gratuitas, entre elas aulas de yoga, dança e shows de jazz. O 60º aniversário acontece oficialmente na próxima quinta-feira, 21 de agosto, mas os eventos foram adiantados para as mais de 200 mil pessoas que passam por lá semanalmente. O Ibirapuera, que é um dos principais cartões postais de São Paulo, é considerado o melhor parque da América Latina e o 8º do mundo. Tem 1,5 milhão de metros quadrados. Mas, além de ser um espaço para se afastar da movimentação da cidade, as construções, que foram obras do arquiteto Oscar Niemeyer e do paisagista Burle Marx, deixam espaço para eventos culturais. No Ibira, como é chamado por muitos paulistanos, existem inúmeros tipos de plantas, um lago, museus e auditórios. A estrutura foi inspirada no Hyde Park de Londres e no Central Park de Nova York.
e foi desenvolvida com o objetivo de suprir a falta de áreas verdes em São Paulo na época do 4º centenário da cidade, em 1954. Pesquisa Datafolha revela que 46% dos paulistanos tiveram interrupção de água em casa no último mês. Mais de 2.000 pessoas foram entrevistadas em 56 municípios entre os dias 12 e 13 de agosto. O estudo mostra ainda que 28% das pessoas tiveram interrupção no fornecimento de água por 5 dias ou mais. Outro dado indica que o baixo volume de água em reservatórios e represas do estado de São Paulo é conhecido por 99% dos entrevistados. 57% afirmam que estão bem informados sobre o tema. Ainda de acordo com a pesquisa, desde o início de 2014, quando a crise de escassez de água começou, os relatos de corte no fornecimento aumentam a cada mês. As interrupções ocorrem principalmente à noite. O fim de semana começou com muito sol no interior e temperaturas acima dos 30 graus em cidades como Ribeirão Preto, Barretos e Votuporanga. No litoral e aqui na capital também esquentou em comparação com os últimos dias, mas voltaram as condições de chuva. Os meteorologistas indicam que amanhã a chuva continua entre breves períodos de sol. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e todo o estado de São Paulo com Mariana Armentano. Promete ser de muito sol e calor na maior parte do Brasil. E tanto o estado do Tocantins quanto o Maranhão e o Piauí continuam em estado de alerta para baixa umidade do ar. Amanhã ainda chove entre o Paraná e Santa Catarina, na costa leste do Nordeste e no extremo norte do país. O dia amanhece frio no sul e no sudeste do Brasil, mínima de 11 graus em Curitiba, 12 em Porto Alegre e 14 em Belo Horizonte. Mas durante a tarde, nessas regiões, as temperaturas sobem e ficam agradáveis. Já nas capitais da metade norte do Brasil, o dia será bem quente e os termômetros podem atingir a marca dos 34 graus em Belém e dos 37 em Teresina. Aqui em São Paulo, o domingo será ensolarado apenas no interior do estado. As temperaturas disparam à tarde, chegando aos 34 graus na região de Votuporanga. Na região de Bauru, dia mais fresquinho, com máxima em torno dos 26 graus amanhã. E no litoral, a máxima vai ficar por volta dos 25 graus, mas a previsão é de chuva a qualquer hora do dia, assim como aqui na Grande São Paulo. Nessa madrugada, mínima de 16 e máxima amanhã na casa dos 23 graus. Na segunda-feira, máxima também de 23, com chuvas à tarde e à noite. E na terça-feira, tempo firme e termômetros na casa dos 24 graus. Eu volto na segunda-feira com mais informações sobre o tempo no Brasil e em todo o estado de São Paulo. Os cinéfilos comemoram. Depois de 3 anos de salas fechadas, está de volta um evento que se tornou tradicional, o Noitão do Cine Belas Artes. Agora são 6h40 da manhã. Pode parecer estranho, mas nós estamos no cinema. O Cine Belas Artes, na Rua da Consolação, região central de São Paulo, foi reinaugurado no dia 19 de julho, depois de 3 anos fechado. Com a reabertura, voltou também o tradicional Noitão. Uma vez por mês, da sexta para o sábado, o cinema passa a madrugada aberto, com 3 sessões seguidas, entre 11h30 da noite e 8 da manhã. Nós participamos de toda aquela movimentação para o Belas Artes abrir novamente, né? E agora no primeiro noitão a gente aproveitou, e ainda é aniversário dela. Então, sentiu privilegiado. Foi um belo presente. Assim, ainda mais que eu sou muito fã do Kubrick. Quem já frequentava as madrugadas do Belas Artes antes dele ser fechado, se deliciou ao reviver a experiência. Às vezes a gente não tem tempo para ir ao cinema durante a semana. A madrugada é uma alternativa. Além disso, é um ponto de encontro, né? A gente já frequentava quando tinha antes de fechar, né? Frequentávamos há bastante tempo. E aí, estamos felizes que voltou agora, já viemos no primeiro e vamos continuar. Esse primeiro noitão do Belas Artes teve lotação máxima. Ao todo, segundo os organizadores, 830 pessoas passaram a noite assistindo o filme. A maratona teve 3 clássicos do cineasta americano Stanley Kubrick. É meio nostálgico, porque a última vez que eu vim eu tinha uns 18, 19 anos, agora eu tenho 25, então é legal voltar. E é sempre bom, é ótimo ver o Kubrick, né?
no cinema é outra coisa. E quem sai das salas depois das 3 sessões recebe o kit com o café da manhã. Dá uma energizada, né? A gente já tá meio cansada da noite toda, né? Apesar da qualidade dos filmes, teve quem achasse a maratona cansativa. Eu achei bem legal. É um pouco cansativa, mas vale a pena pelos filmes que são muito bons. Uma oportunidade legal pra quê? Para passar tempo com os amigos, né? Em vez de conversar do filme pela internet, a gente conversa um do lado do outro. Veja agora as manchetes dos 2 principais jornais de São Paulo. Folha de São Paulo deste domingo traz que PT prefere Aécio a Marina Silva para segundo turno. Segundo a reportagem, o partido acha imprevisível uma disputa entre as duas. Já no estado de São Paulo de amanhã, a manchete: divergências com ideias de Campos levam Marina a adaptar discurso. Na reportagem, a candidata promete não desrespeitar o programa de Eduardo Campos. E a seguir, segundo o jornal alemão, o serviço secreto do país teria espionado membros dos governos da Turquia e dos Estados Unidos. E o conflito no Iraque. Autoridades acusam militantes islâmicos de matarem 80 pessoas da minoria Yazidis. Que é fascinante e pode ser mais simples do que você imagina. Coleção Folha Mestres da Música Clássica. As obras dos maiores compositores da história, decifradas em 25 livros CDs por R$17,90 cada. Todo domingo nas bancas. Colecione. Você que quando acorda, esquece o café, mas devora o jornal da manchete ao rodapé. Que quando vê TV é diferente dos demais, fica muito mais ligado nos comerciais. Você que quando vê o galã tem um pensamento: nossa, que lindo! Esse enquadramento não pode dar discussão, nem a mais indigesta. Gerencia conflitos e nunca para a festa. Quem vê o mundo de um jeito diferente faz faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Rodada decisiva no Brasileirão. O líder Cruzeiro recebe o Santos em casa e pode ampliar sua vantagem na tabela. E tem clássico no Pacaembu. O Palmeiras encara o São Paulo e tem a chance de se recuperar na competição. Confira os lances, as polêmicas e as emoções, com os comentários de quem entende do assunto. Mesa Redonda, neste domingo, 9h30 da noite. Oferecimento: o grande lance é pintar com Lux Color. Cobre, rende e dura muito mais. Baltec, super manta líquida impermeabilizante. Antitranspirantes Dove Men Care. Protege sem irritar sua pele. Conflito no Iraque. Autoridades acusam militantes islâmicos de assassinarem 80 pessoas da minoria Yazidis em um vilarejo ao norte do país. Enquanto isso, muitas pessoas ainda tentam deixar suas casas com medo de novos ataques. Nos últimos meses, a região curda do país recebeu mais de 500 mil refugiados. Somente a capital, Erbil, afirma ter abrigado cerca de 40 mil pessoas. Os Yazidis estão deixando o norte do Iraque desde que militantes sunitas começaram a atacar estas regiões. Hoje, o primeiro avião de ajuda humanitária da Alemanha chegou trazendo alimentos e remédios. O primeiro-ministro alemão também está no Iraque e se encontrou com refugiados e o premier iraquiano, com quem discutiu soluções para acabar com a crise no país. Serviço secreto alemão teria espionado a Turquia e membros do governo dos Estados Unidos. A denúncia foi feita por uma revista da Alemanha. De acordo com a publicação, o BND teria interceptado por acidente uma ligação na qual John Kerry falava sobre as tensões no Oriente Médio e também um telefonema da ex-secretária de Estado Hillary Clinton. Outro alvo das investigações alemãs seria a Turquia, parceira do país na OTAN, que estaria sendo espionada desde 2009. Cerca de 300 caminhões russos continuam parados na fronteira com a Ucrânia. De acordo com o Kremlin, os veículos carregam 1.800 toneladas de ajuda humanitária destinada às cidades do leste ucraniano dominadas por rebeldes.
Uma reunião na manhã de hoje determinaria quando e se a inspeção dos caminhões vai acontecer, mas nenhuma decisão foi divulgada. Na Ucrânia, um dos líderes dos separatistas divulgou um vídeo afirmando que a Rússia enviou armas e tropas treinadas para que seja realizado um ataque contra o governo. Autoridades italianas afirmam que o número de imigrantes ilegais no país ultrapassou 100 mil apenas neste ano. A maior parte são refugiados sírios e pessoas que fogem do país autoritário da Eritreia ao norte da Etiópia. Cerca de 800 imigrantes já morreram este ano na travessia do Mar Mediterrâneo, 200 a mais do que em 2013. No entanto, esse número pode ser muito maior, já que vários corpos não são encontrados. Na madrugada de hoje, milhares de fãs de Elvis Presley se reuniram em frente à casa do cantor para marcar os 37 anos da morte do artista. Durante essa semana, serão realizados diversos eventos para celebrar a carreira do rei do rock and roll. Elvis morreu vítima de um ataque cardíaco aos 42 anos em 1977. O novo presidente do PSB, Roberto Amaral, confirmou a escolha do nome de Marina Silva para ocupar o lugar de Eduardo Campos na corrida presidencial. Ele era visto como um último entrave ao acerto. Depois de uma reunião com Marina, o coordenador da Rede Sustentabilidade, Basileu Margarido, confirmou à reportagem da Folha que ela concorda com a inversão da chapa e aceita disputar a presidência. O PSB agora discutirá a indicação do novo vice. O deputado gaúcho Beto Albuquerque, hoje candidato ao Senado, é o mais cotado para a vaga. O anúncio oficial deve ocorrer na próxima quarta-feira. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Voltaremos na segunda-feira às 19 horas. Uma boa noite, bom domingo para você. Boa noite, bom domingo. Confira uma entrevista com o candidato ao governo de São Paulo, Alexandre Padilha, em Hora do Voto. Nesta segunda, 11h30 da noite. Assista agora, Gazeta Imóveis.